pessoal, tudo bem? Bom, agora é a nossa aula de ciências. E na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos continuar falando sobre os animais. Só que nós falamos sobre algumas questões dos animais, alguns hábitos, né, de vivência, de como eles se relacionam na aula anterior. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre esse relacionamento entre os animais, né, ou entre os seres vivos, podemos dizer, né? E vamos entender um pouquinho mais sobre alguns outros relacionamentos, como a predação, a competição e o parasitismo, tá? Deixa eu ver se eu falei certo. Parasitismo, isso mesmo. Bom, o que vocês entendem por predação? Por predação, por predadores. Muito bem, predador é aquele que ataca o outro, aquele que domina o outro, certo? Que se alimenta do outro. Então hoje nós vamos falar de relações em que um prejudica o outro. Até a aula passada nós falamos de relações em que ninguém prejudicava ninguém, certo? Só se beneficiava. Então até a aula passada nós falamos de relações em que os dois animais ou mais envolvidos se beneficiavam, né? Que era a cooperação, o comensalismo, qual que era o outro, gente? O inquilinismo, certo? Hoje nós vamos falar de predação, competição e parasitismo. Primeiro, predação. Na predação, o animal se alimenta de outro. Então, na predação, não são os dois beneficiários. Na predação, um é beneficiário e o outro é prejudicado, certo? Porque um alimenta o outro, ok? Na competição, é diferente. É uma relação de competição por alguma coisa. Competição por território, competição pelo parceiro, né? Pela fêmea ou pelo macho. Competição principalmente por água e alimento, tá? Então, alguém sai prejudicado, porque quem ganha essa competição absorve tudo isso que tá competindo, ok? Então, na predação tem um beneficiário e um prejudicado, porque um se alimenta do outro. Na competição, temos a competição por alimento, por água, por território, por parceiros, tá? Então, um sai perdendo, porque em competição só um ganha, certo? E no parasitismo, presta atenção no parasitismo. No parasitismo, já é um pouquinho mais diferente, porque mas é diferente, mas também alguém sai prejudicado e alguém sai beneficiado. No parasitismo, nós temos o parasita e o hospedeiro. No parasitismo, o hospedeiro é o animal, que é o maior, muitas vezes, e o parasita é aquele pequenininho, que pode ser uma bactéria, que pode ser um animalzinho bem pequenininho, que se alimenta dos nutrientes do hospedeiro. Por que chamar hospedeiro? Porque ele é um hóspede, né? O parasita vai lá e se hospeda nele, então ele é o hospedeiro, ok? Por exemplo, vamos supor que eu tô com uma bactéria que se alimente de mim. Por exemplo, piolho. Vamos supor que eu tenho piolho. O piolho é um parasita. Ele fica lá tirando, se alimentando do meu sangue, certo? Nojento, né? Fica se alimentando lá do sangue da gente. E fica hospedado em mim. Então, eu sou a hospedeira. E o piolho é o parasita. Vamos pensar no cachorro com carrapato. O carrapato é um parasita. Ele se alimenta dos nutrientes do cachorro. Entenderam como funciona? É isso aí. Então, nós temos as lombrigas também. Lombrigas são... Como que eu posso dizer?
As lombrigas, elas são os parasitas que elas ficam no organismo, ou dos animais, ou dos seres humanos, tá? E elas vão se alimentando dos nutrientes que a gente tem. Então, elas deixam a gente mais fraco, deixa a gente mais sem, tipo, com anemia, sem nutrientes, porque o nutriente que a gente come, ela vai se alimentando e puxando para ela. Então, as lombrigas fazem isso. Assim como os carrapatos fazem isso também com os cachorros, por exemplo, tá? Assim como os piolhos fazem isso com a gente. Qualquer parasita que se hospede no seu hospedeiro, que fique no seu hospedeiro, se alimenta dos nutrientes dele. Então, leva toda a energia embora. Por isso, às vezes dizem, ai, aquela criança tá com lombriga, ou tá com verme. Verme é um tipo de lombriga, tá? Então, muito conhecido como verme. Ai, aquela criança tá com verme, vamos dar remédio, levar no médico e dar remédio de verme para aquela criança. Porque a criança tá abatidinha, fraquinha. E às vezes realmente tá com... Não é só por isso, tá, gente? Tem 1000 doenças que deixam a gente mais fraco. Mas às vezes pode ser verme. Se for verme, o que que acontece? A criança até se alimenta, mas nunca tá bem, tá saudável. Pode estar com algum verme e esse verme, que são as lombrigas, ficam comendo, tirando o seu nutriente de você. E aí você não tem energia, fica fraca. Aí tem que tomar um remedinho para verme, para matar essas lombrigas, mandar elas embora para lá e ficar bem. O cachorro também, quando o cachorro tá cheio de carrapato, ele não fica saudável. Ele fica cansado, né? Ele fica doente, certo? Ou também se o carrapato, ele tá aí com... O cachorro tá com outro verme que não seja carrapato. Carrapato é um bichinho, né? Então pode ser um verme que o cachorro tenha, enfim. Olha lá, aqui na página 34 tá mostrando aí sobre o parasita, o carrapato no cachorro. E também tá falando um você sabia muito interessante sobre a lombriga. Então nós vamos falar desse você sabia, tá? Sobre as lombrigas. As lombrigas são parasitas que vivem no intestino dos seres humanos, alimentando-se do que eles comem e deixando-os doentes, e como a Pro falou. Pessoas com lombrigas podem ter dor de barriga, fraqueza, entre outros sintomas. Para evitar esse parasita, é importante lavar bem as mãos, as frutas e as verduras e tomar apenas água fervida ou filtrada. As lombrigas adultas se reproduzem dentro do intestino e os ovos saem com as fezes da pessoa doente. Então é assim, ó, vamos cuidar do nosso corpinho, né, gente? Cuidar muito bem aí do nosso corpinho, que é para não ter maiores problemas, certo? Aqui na seção Vamos Brincar, no final da página 34, nós temos: destaque as peças presentes no material de apoio e monte os encaixes de palavras. O objetivo é completar os espaços com as palavras que estão faltando, estabelecendo relações ecológicas entre os seres vivos. Então, vocês vão lá agora no material de apoio de vocês, tá? Lá no final da apostila, material de apoio de ciências. Pega lá no material de apoio de ciências. Aqui, ó. Vocês vão completar. Tem as palavras aqui, as relações, olha lá. Parasitismo, comensalismo, competição, sociedade, inquilinismo, predação, tá? Vocês vão ver a relação de uma coisa com a outra. Então, aqui eu tenho a relação da orquídea com a árvore e vou colocar aqui o que que é isso. Pego a palavra e colo. A relação desse, com esse, coloco aqui qual é o tipo de relação, tá? Ah, eu tenho aqui a formiga como tamanduá. É o que? É predação? É comensalismo? É competição? O que que é? Colo lá, ok? Joinha? Então, esse é o desafio dessa aula de ciências, tá bom? Beijo, meus amores. Bye, bye. Até daqui a pouquinho.